pessoal, então vamos para a última parte aí das ACCs. Vamos entrar mais no período da filosofia, que é o período da escolástica também, referente aí à era cristã, né, na Idade Média, lá na Idade Medieval, tá ok? O que acontece é o seguinte, nessa época, mais precisamente na formação da era cristã, a Europa vai sofrer uma invasão de um povo chamado franco e lombardos. Esses francos, gente, eles são direcionados e liderados por alguns reis que eles simplesmente se convertem ao catolicismo, não só se convertem, virem defensores dos dogmas da Igreja Católica, tá certo? Então nós vamos ter lá Pipino Breve, depois do filho de Carlos Magno, tá? Então esses camaradas vão trabalhar, tá, em prol da Igreja Católica. A Igreja Católica vai se aproveitar desse período aí para aumentar mais o seu domínio, né? Espalhar mais então a fé cristã. Então veja só, o termo escolástica, gente, refere-se à produção filosófica que aconteceu na Idade Média entre os séculos 9 e 13 depois de Cristo, tá? Em comparação com a patrística, vertente anterior, na filosofia medieval, que nós já vimos, né, na série passada, a escolástica está situada em um período de intensidade e domínio católico sobre a Europa. Nessa época, gente, a Igreja Católica está com uma efervescência muito grande na Europa, principalmente por causa desse pessoal do Império Carolíngio, tá certo? Gente, o que é Império Carolíngio? Pessoal, presta atenção. Carlos Martel era um rei dos francos. Eles vão invadir a Europa, vão dominar a Europa, tá certo? Os francos. E esse rei Carlos Martel, ele depois vai falecer, vem o filho dele Pipino Breve, depois vai vir o filho dele Carlos Magno, o mais importante desses todos aí. Então, por que ele chama Carolíngio? Porque vem de Carlos, tá certo? Então é um império formado por Carlos Martel, tá ok? Que vai então começar a mandar na Europa, tá certo? Só que a Igreja Católica vê nesse pessoal aí um aliado poderoso, porque todos eles defendiam veementemente, tá certo? Os dogmas da Igreja Católica, tá certo? Então o que vai acontecer? Numa dessas aí, o nosso amigo lá na época, lá, o Papa, vai chamar então Carlos Magno, vai falar: Carlos, é o seguinte, os árabes andaram aí saqueando algumas coisas aí nessas invasões da Península Ibérica aí, e trouxeram para a Europa, então, ensinamentos de Aristóteles, pô, vê se pode, o cara, o filósofo grego lá, então quer que você faça uma demanda, vá para cima desse pessoal, tente recuperar esses ensinamentos, tá? E resgate os ensinamentos que estavam guardados, né? Dentro dos mosteiros da época, tá certo? Então o Carlos Magno vai fazer isso, ele vai trazer, resgatar a filosofia, tá? Grega na época. E daí então a Igreja Católica que vai fazer? Ela vai começar a formar em larga escala sacerdotes, tá certo? Então vejam só, gente, dada a necessidade de formação em larga escala de sacerdote e da forte implicação cultural e educacional para a fé católica, promovida pelo Império Carolíngio, a Igreja Católica criou escolas e universidades para ensinar e formar pensadores e novos sacerdotes. Essa criação das escolas motivou o nome do período. Então veja só, gente, escolástica, escola, criou escola, foi na época que eles criaram um monte de escola, gente, tá? Para promover o cristianismo, tá certo? Com o apoio dos reis na época do Império Carolíngio. Então presta atenção, Tomás de Aquino, gente, Santo Tomás de Aquino, foi o principal expoente aí, desse período, o principal pensador, o principal filósofo. Tomás de Aquino tem uma série de obras, contribuiu demais para a filosofia, tá certo? Também trabalhando a fé e a razão, assim como fazia Agostinho. Inclusive, um dos norteadores dele é Santo Agostinho, tá certo? Então, beleza. Então, diante disso aí,
que nosso amigo Tomás de Aquino vai fazer? Por conta da valorização cultural e do ensino além do resgate a Aristóteles, imperou durante a escolástica uma intensa mobilização para o conhecimento das questões metafísicas e das ciências naturais. A fé, já abordada nos escritos dos pensadores cristãos desde o século II, passa a ser encarada como conjunto com a razão. Agora eles vão juntar. Agora não é fé contra a razão, igual fazia Agostinho, não. Agora vai se juntar, vai ser encarado como um conjunto. Razão e fé é tudo a mesma coisa, tá certo, gente? Todos trabalhar junto. Nesse sentido, pensadores como Alberto Magno, Santo Anselmo e Tomás de Aquino defenderam que os combates às heresias, ao paganismo e à não aceitação de Deus ocorreria por meio da formulação de teorias racionais e do conhecimento científico. Então, gente, se agora eu fosse contra uma pessoa que não acreditava nos dogmas da Igreja Católica, teria que ter uma explicação para isso. Por que você está sendo condenado à fogueira? Por que você vai ser castigado por heresia, tá certo? Então, veja só, alguns exemplos disso aí, gente, é o seguinte, alguns pensadores como Averroes, filósofo árabe do século XII, que influenciou os pensadores escolásticos com seus comentários sobre Aristóteles, Tomás de Aquino, o mais importante do nome da escolástica, operou uma junção de sua interpretação de Aristóteles com ideias autorais, o que resultou no chamado tomismo aristotélico. Ele pegou as ideias de Aristóteles, tá certo, gente? E começou a criar, então, interpretações para elas. Só que do jeito dele, né? Dentro da Igreja Católica, tá? Então, veja só. O ensino escolástico está baseado no estudo das chamadas artes liberais, que eram formadas pelos 7 campos do conhecimento, dividido em 2 grupos abaixo. Então, veja só, gente. O que essas universidades, essas igrejas vão, então, trabalhar, tá certo? Elas vão trabalhar, gente, o trívio. O que é o trívio? Ó, presta atenção, gente. O trívio consistia no estudo da gramática, retórica e lógica, arte voltada para a linguagem. E o quatrívio constituía-se no estudo da aritmética, geometria, astronomia, música, voltada para as ciências exatas e suas aplicações naturais. Então, eles vão se voltar também para a área científica, tá ok? É lógico, sem esquecer da teologia, tá ok? Então é isso aí, obrigado, boa sorte, arrebentem como fizeram da outra vez, tá? Os vídeos são grandes mesmo, tem que ver o vídeo para fazer aí as questões. Valeu, gente, tudo de bom para vocês, bom dia, até a próxima. Ó, eleições chegando aí, hein? Eleições para chefe, líderes de classe. Façam suas chapas, detonem. Eu quero líderes mesmo. Valeu, gente. Obrigado, até já.